E aí, pessoal? Bem-vindos a mais uma análise detalhada. Na nossa explicação de hoje, a gente vai desconstruir a mecânica de um aplicativo que está dando o que falar, a BIPA. A ideia aqui é fazer um mergulho totalmente imparcial para entender como essa plataforma promete criar uma verdadeira ponte entre o sistema financeiro que a gente já conhece e o universo dinâmico das criptomoedas. Para a gente não se perder, olha só o nosso roteiro. Vamos começar entendendo o que de fato é a BIPA. Depois, a gente passa para o uso do Bitcoin no dia a dia. Dá uma olhada em como funcionam os rendimentos e as compras recorrentes, checa o que a mídia e os usuários estão achando e, para fechar, encaramos a realidade da volatilidade e o que esperar do futuro. Bora lá? Seção 1. O que é a BIPA? A famosa ponte entre os nossos reais e o mundo cripto. Vamos direto aos números, porque eles falam por si só. A gente está olhando para uma plataforma com mais de 300 mil downloads. E não é só quantidade não, viu? Eles mantêm uma avaliação incrível de 4,8 estrelas nas lojas de aplicativos, somando dezenas de milhares de notas. Ou seja, é uma base bem sólida que comprova que ele já tem uma atração fortíssima aqui no Brasil. Mas, afinal, como essa mágica de unir os dois mundos acontece na prática? Bom, a grande engrenagem no sistema tem nome, BitPix. Pensa na praticidade daquele Pix de todo dia que a gente já usa, só que totalmente automatizado. Funciona assim: recebe-se um pagamento comum em reais e no mesmo instante a conversão é feita para Bitcoin ou para o dólar digital, que é o USDT. Nada de ter que abrir corretora ou fazer câmbio manual. A coisa flui. Indo para a seção 2, Bitcoin no dia a dia. Como exatamente integrar cripto naqueles gastos rotineiros? Aqui a gente chega num dos maiores atrativos do aplicativo, o Satsback. Sabe aquela complicação de programa de milhas? Esquece. A sacada deles é oferecer um cashback de até 5% em todas as compras feitas com o cartão de crédito da plataforma. E o grande detalhe, isso é pago direto em Bitcoin. É uma estratégia muito astuta para acumular criptomoedas usando simplesmente o consumo comum do dia a dia. E isso ilustra brilhantemente a mecânica do cartão deles. Imagina querer comprar Bitcoin, mas não ter o saldo disponível ali na hora. É simples. Passo 1, utiliza-se o limite de crédito que já está aprovado no aplicativo. Passo 2, a compra do Bitcoin acontece instantaneamente e a moeda já cai direto na carteira digital, prontinha para o uso. E o passo 3, o valor dessa compra vai parar na fatura do cartão de crédito convencional e dá até para parcelar em 3 vezes. É literalmente pegar a flexibilidade do cartão emprestada para adquirir o ativo digital. Seção 3. Rendimentos e compras recorrentes. Vamos focar agora no acúmulo passivo e de longo prazo. Para quem acompanha o mercado tradicional aqui no Brasil, o CDI é o nosso grande termômetro, certo? Pois é, o aplicativo pegou essa ideia familiar e colocou uma pitada de cripto. Em vez de deixar o dinheiro parado rendendo alguns centavos em reais, o saldo depositado como garantia do cartão gera recompensas diárias pagas em Bitcoin. O cálculo é feito com base em 100% do CDI, o que dá mais ou menos 14,5% ao ano. E tem um ponto crucial: não tem prazo de bloqueio, o dinheiro não fica preso, sem falar que tudo isso já fica disponível a partir de meros R$ 50. Ainda pensando no longo prazo, eles trazem o recurso de compras recorrentes. Isso é a pura aplicação daquela famosa estratégia de DCA, o preço médio. Ou seja, comprar um pouquinho do ativo sempre, de forma regular, independente de o preço estar alto ou baixo no dia. O grande pulo do gato é que essas compras automáticas via Pix são totalmente isentas de taxa de corretagem. A automação tira a emoção do caminho, facilita a disciplina e, claro, corta o custo daquelas transações menores. Chegamos à seção 4, mídia e opinião dos usuários. Afinal, como o mercado e as pessoas estão reagindo a tudo isso? Para medir a confiança do mundo corporativo, a gente precisa olhar para a injeção de capital. A empresa reporta ter recebido um aporte impressionante de 17 milhões de reais. Esse investimento na fase inicial, conhecida como rodada Seed, foi liderado por um fundo de venture capital americano que é focado no setor, o Ego Dev Capital. Gente, um valor dessa magnitude é um sinal fortíssimo de que os peixes grandes estão vendo um baita potencial nessa solução no nosso mercado. E se a gente observar a narrativa da mídia, tem alguns pilares que sustentam muito a reputação deles. Primeiro, rola uma parceria fortíssima com a Mastercard para viabilizar os pagamentos. Depois, menções a uma rodada de captação anterior de 8 milhões de reais, provando que o histórico deles de atrair investimento é consistente. Também vemos um engajamento forte com a comunidade, tipo aquele evento presencial que fizeram para o halving do Bitcoin em 2024. Mas sabe o que eu acho mais legal? A mídia destaca bastante a postura responsável da plataforma ao soltar alertas públicos sobre os perigos das famosas meme coins,
que são aquelas moedas digitais sem nenhum fundamento ou lastro real. Mas, e o pessoal na ponta? O que está achando de verdade? Preste atenção nesse relato do usuário Felipe Augusto. Ele deixa bem claro como a tecnologia da Lightning Network opera no dia a dia pelo app. Ele conta que a transferência é instantânea e sem taxa, e que ele usa muito para pagar os amigos e comprar nas lojas. É a prova prática de que a infraestrutura técnica deles consegue fugir das altas taxas e da lentidão, entregando rapidez no mundo real. Já a experiência da usuária Juliana T. traz uma perspectiva bem diferente. O foco dela é visão de longo prazo, construção de aposentadoria. O depoimento destaca a tranquilidade de transformar o Pix diário em frações de Bitcoin totalmente no piloto automático. Lembra da estratégia de compras recorrentes que a gente discutiu agora há pouco? É exatamente isso rodando. Ela está usando a ferramenta como um motorzinho silencioso para construir a sua reserva de valor de forma contínua. Para fechar a rodada de depoimentos, temos essa observação fascinante do usuário LuHack. Ele pescou exatamente o ciclo fechado que o aplicativo montou. Funciona como um loop perfeito. Usa-se o ativo digital como garantia para ganhar limite de crédito. Aí, gastando no crédito, recebe-se mais ativo de volta via Satsback. É uma arquitetura de incentivos super engenhosa, desenhada sob medida para manter a economia do usuário girando e crescendo dentro do próprio ecossistema. Seção 5. Volatilidade e o futuro. Vamos colocar os pés no chão e falar de riscos estruturais e do cenário macro. Os próprios avisos legais da plataforma são muito transparentes e batem na tecla de que investir exige consciência. De forma totalmente imparcial, o material traça uma linha clara entre os dois ativos oferecidos. De um lado, o Bitcoin, tratado explicitamente como ativo novo, cheio de altos e baixos e muita volatilidade. Do outro, o dólar digital, o USDT, que obedece à dinâmica do cenário financeiro global e funciona meio que como uma âncora de estabilidade frente a essas variações. Entender essa dinâmica dupla é absolutamente essencial antes de mergulhar de cabeça nos mercados. E isso traz a gente para o grande fechamento da nossa análise, como uma pergunta provocativa extraída direto das conclusões do material base. Se o Bitcoin oferece todo esse potencial de crescimento, mas cobrando o preço da alta volatilidade, qual vai ser exatamente o papel da estabilidade do dólar digital na hora de moldar o futuro prático das finanças mundiais? Será que o segredo das carteiras do futuro reside justamente nesse equilíbrio fino entre saber navegar a volatilidade de um e a solidez estrutural do outro? Fica essa reflexão valiosa para todo mundo que quer investir com inteligência e preparo. Pessoal, muito obrigado por acompanharem mais essa explicação e a gente se vê na próxima.